Estamos de volta com o nosso Connect Sport. Tivemos um pequeno probleminha aí na nossa primeira live. Acabamos tendo que cancelar e voltar novamente aqui no nosso Connect Sport. Mas desde já, desejando a todos vocês que nos acompanham, uma excelente tarde. Sextou com muita informação do Connect Sport de hoje. Para todos vocês que nos acompanham, vamos falar bastante de Série B. Vamos falar do jogo desse final de semana da Série A, o São Paulo enfrentando a equipe do Avaí. Além disso, vamos fazer um pré-jogo completo da seleção brasileira que vai enfrentar a seleção de Gana. Temos também o nosso repórter Daniel Godoy com Futebol Internacional trazendo informações da Liga das Nações, Minuto Olímpico, 1 minuto para o Catar, curiosidades da Copa do Mundo, um programa recheado de informações para todos vocês que nos acompanham. Por isso, seja bem-vindo ao meu, ao seu, ao nosso Connect Sport. Dando boas-vindas novamente aos meus comentaristas aqui. Seja bem-vindo diretamente do Rio de Janeiro, Gabriel Sanches. Fala, Gabriel. Fala, Johnny. Tô brincando, Johnny. É isso aí, tamo junto. Eu espero que agora funcione, né? Não, agora parece que tá de boa e vamos que vamos. Seja bem-vindo novamente diretamente de Mojimirim, Johnny Pereira. Fala, Gabriel. Fala, Sanches. Voltamos, né? Estamos de volta aqui no último Connect da semana. A volta do que não foram, né? Dos que não foram. É isso aí. Agora é um assunto, nós vamos começar em forma definitiva, sem problema, sem interferência nenhuma, o nosso Connect Sport dessa sexta-feira com a Série B. Tivemos a 31ª rodada da competição, tem no início nesse meio de semana e vai ter um encerramento nesse final de semana e eu vou estar passando os jogos que já tivemos e que vamos ter da 31ª rodada da Série B. Lembrando que tivemos na terça-feira o início da rodada com a vitória do Grêmio diante do Sport pelo placar de 3-0. Tivemos também a vitória do Guarani diante do Novo Horizontino pelo placar de 2-0. Tivemos o jogo que consolidou o acesso do Cruzeiro à Série A com a vitória diante do Vasco da Gama pelo placar de 3-0. E ontem tivemos a vitória do Vila Nova diante do CRB pelo placar de 1-0. Lembrando que nesse final de semana, hoje vamos ter os jogos Náutico e Sampaio Correia, Londrina e Ponte Preta, Ituano e Brusque, Bahia e Operário, Criciúma e Chapecoense, e CSA e Tombense. E vamos começar agora com a análise dos nossos comentaristas, começando por você, Gabriel Sanches. Começar então falando pelo Londrina, né? Já é a terceira vez que eu tô falando do Londrina, agora se Deus quiser vai dar certo. O Londrina que realmente tem uma partida muito importante hoje, né, contra a Ponte Preta, jogando em casa. É um jogo muito importante porque o Londrina está apenas a 3 pontos do Vasco, né? O Vasco é o quarto colocado com 48 pontos, o Londrina aparece na quinta colocação com 45, ou seja, é um jogo que realmente o Londrina precisa vencer se quiser pensar em acesso, até porque na próxima rodada vai visitar o Vasco aqui no Rio de Janeiro, então assim, é um jogo de extrema importância para a decisão que vai ter contra o Vasco na semana que vem, jogo que, se eu não me engano, acontece na quinta-feira que vem aqui em São Januário, então realmente o Londrina vai ter essa partida importante, mas vai ser um adversário muito complicado, tá? Porque a Ponte Preta vem de um bom momento, né? Vem de uma sequência boa, no momento ocupa aí a 8ª colocação com 40 pontos, né? Também quer aí chegar perto das outras equipes que estão logo ali atrás, né? Se vencer hoje pode ficar 5 pontos no Vasco, pode quem sabe também voltar a sonhar, né? Então realmente vai ser um jogo bem interessante entre Londrina e Ponte Preta. E falar do jogo de ontem, né? A grande vitória do Vila Nova sobre o CRB. Com essa vitória o Vila Nova agora deu um salto na tabela. O Vila Nova que até algumas rodadas atrás estava na lanterna da competição e agora assume aí a 13ª posição com 37 pontos. Conquistou a sua 3ª vitória seguida, né? Vencendo o Guarani, Brusque e agora a equipe do CRB. Então realmente está numa fase muito boa e parece que caminha também a passos largos aí para se manter na Série B. E também o Náutico, né, que vai jogar hoje à noite também às 7 horas, é o primeiro jogo da rodada contra a equipe do Sampaio Correia, né, jogando em casa, precisa vencer. O Náutico está na última colocação com 27 pontos, tem que vencer para, quem sabe, encostar ali, né, no Operário, no Brusque. Então realmente o Náutico, se quiser voltar à briga contra o rebaixamento, tem que vencer hoje. E o Sampaio que está ali também na 12ª colocação, está numa situação boa, está no meio de tabela, eu acho que também não deve correr muitos riscos esse ano não. É isso aí. Agora vamos com a análise da Série B com o nosso comentarista Johnny Pereira. Enfim, continuar falando sobre o Londrina, que vai dar a pressão, na minha opinião, no Vasco. Para mim é o único time que hoje tem chance de tirar a vaga do Vasco, que está muito mal na competição, tem que melhorar seu futebol, senão não vai conseguir subir. E se o Londrina vencer a Ponte Preta hoje, fica com o mesmo número de pontos e vai para o jogo contra o Vasco para decidir quem que vai ser o quarto colocado. Enfim, como eu falei aqui ontem, o Londrina, se pegar a 4ª colocação,
eu acho que vai ser difícil sair, hein? Porque o único confronto direto que ele tem vai ser agora vai ser contra o Vasco. Então, enfim, acho que vai ser um jogo difícil, concordo com o Sanches, porque pega a Ponte Preta que está no momento bom, mas devido a fator casa, eu acho que vai ajudar o Londrina a vencer o placar. Eu vou dar até o placar aqui por 1-0 Londrina, dando pressão no Vasco, hein? Enfim, vai ser um jogo muito bom de assistir. Eu, inclusive, vou tentar assistir essa partida aí, porque vai ser um jogaço. Vai tentar. O Londrina que viu devido ao horário, né? Devido ao Vai horário. tentar. Aí fica difícil, hein? Pessoal da Tombense. Que isso, Johnny? Ah, não, é verdade, Gabriel. Tem esse detalhe, tem a Tombense. Verdade, Tombense joga esse final de semana. Por isso ele vai tentar. Tombense é só na segunda-feira contra o CS. Tombense é só na segunda-feira contra o CSA, pô. Enfim. Então vai ser um jogo que vai ser muito legal acompanhar, e porque ele viu o Londrina viu o Vasco perdendo pro Cruzeiro e quer encostar. Enfim, um jogo interessante também é Bahia e Operário, né? O Bahia que quer ultrapassar o Grêmio, que nessa rodada venceu por 3-0. Se caso vence, vai a 54 pontos, reassume a vice-liderança. Para mim, o Grêmio e o Bahia, se continuar fazendo bons pontos nessas rodadas, eu acredito que os dois não vai ter dificuldade alguma para voltar à Série A. Enfim, então o Bahia tem um jogo importante, o Operário está brigando para não cair, então vai ser um jogo um pouco complicado para o Bahia, mas jogando em Salvador, acho que o Bahia é muito favorito e vai jogar, pode jogar o Grêmio para a terceira colocação. Então esse pode ser um fator muito bom para a equipe do Bahia. Enfim. E vou falar da Tombense aqui, porque senão vocês vão ficar me cobrando, né? Enfim. Tem que falar, irmão. Tem que falar. A Tombense essa hoje tela aí, Gabriel. Não tem chance de subir, mas para mim tá difícil, porque tá em 11º, tá com 40 pontos, junto com a Ponte Preta. Inclusive, falando assim, os times que estão na 13ª colocação, 12ª colocação, com 40 pontos, pode subir e ir lá para cima, enfim. Do jeito que é louco esse campeonato da Série B, enfim, que o acesso do Tombense hoje está um pouco difícil, devido ao bom desempenho do Londrina, enfim, mas vai ter um jogo difícil contra o CSA, que disputa para não cair nesse momento, né, tá da 17ª colocação, com 32 pontos, então vai ser um jogo difícil. O Londrina não vem, o Tombense não vem jogando muito bem, infelizmente caiu o futebol, né, enfim, mas vai ser um jogo pro Tombense tentar subir aí na tabela aí, e quem sabe pensar ainda no acesso à Série A. É isso aí. Análises feitas, vamos Gabriel. para o nosso momento. Quer ter alguma coisa a dizer, Gabriel? Tenho sim. Na verdade, sobre outra competição, a Série C, né? Esse final de semana vamos ter 2 jogos aí da Série C, né? E só para trazer para o pessoal aqui, né? Vamos ter algumas vagas confirmadas para a Série B, né? Falando aí também, juntando a Série B. O Mirassol, basta apenas um empate para se classificar aí para a Série B, né? Temos aí também o Botafogo de São Paulo, que vai precisar vencer aí o Volta Redonda, né? Também tem o Aparecidense, que depende de si só. No outro grupo também, o Vitória também precisa apenas de uma vitória contra o Paysandu, também para garantir o acesso. Então esse final de semana também vai ser decisivo na Série C também. É isso aí. Agora vamos para os... Só uma coisa. O que o Mirassol tá fazendo é incrível. Ela subiu da Série D, tá indo para a Série C, acho que vai garantir a Série A, a Série B. O Mirassol mais do que... basta apenas uma vitória. Né? Eu acho que mais do que Empate, a gente, né, Johnny? Pode falar primeiro, Gabriel. Não, então, o Mirassol joga agora no domingo contra a equipe do Aparecidense e basta apenas um empate jogando em casa para garantir o acesso à Série B. Exatamente. E eu acho assim, Johnny, que mais do que eu e você analisando propriamente mais de perto o Campeonato Paulista, a gente vê que o Mirassol ele tem um trabalho de reestruturação muito bacana, né? É um time que tem uma forma muito convicta de contratação de jogadores, teve um trabalho muito bem feito pelo Eduardo Batista, que hoje está no Atlético Goianiense, mas que fez um excelente trabalho na ascensão dessa equipe do Mirassol. E o importante,
foi uma equipe que investiu também nas suas instalações, no seu centro de treinamento e também na base também. E é um time que está colhendo os frutos agora na Série C. E a gente torce para que o Mirassol na temporada que vem colha esses frutos, esse belo trabalho que vem sendo desempenhado, tanto no Campeonato Paulista quanto na Série B. Tem alguma coisa a falar? E quando joga com os grandes aqui em São Paulo, dá trabalho, hein? Dá, com certeza, dá. Recentemente até eliminou o São Paulo, né, do Campeonato Paulista, né? E o Grêmio da Copa do Brasil. Sim. E o Grêmio esse ano na Copa do Brasil, né? Então realmente, se não me engano, teve até um jogo que o Mirassol fez 6-2 no Palmeiras também, não foi? Alguns anos atrás. Foi. 2015, 2013, algo assim, não lembro. 2012. 12, né? Realmente uma equipe que está aparecendo bastante, né, no futebol paulista nos últimos anos e é um trabalho realmente que deve ser consolidado nesse domingo com acesso à Série B, né? Exatamente. Agora, para não passar em branco, toda sexta-feira a gente não pode deixar de ter aqui no nosso Connect Sport os palpites, mesmo que é da rodada da Série B. Vamos para os nossos palpites aqui, começando com o Johnny Pereira, que eu tô vendo, eu tô curioso, ele já começou a deixar o palpite dele do Londrina, então eu já vou começar por ele. Johnny, qual o seu palpite para Náutico e Sampaio Corrêa? Eu acho que o Sampaio Corrêa vai surpreender o Náutico e vencer por 1-0. Londrina, você já deixou aí o seu palpite, não? 1-0 diante da Ponte Preta. 1-0 Ituano e Londrina. Brusque. Devido ao fator casa pro Ituano, ele vai vencer 2-1. Vamos ver. Bahia e Operário. Bahia jogando em casa, acho que é favorito contra o Operário. 3-1. Criciúma e Chapecoense. Clássico catarinense. Enfim. Criciúma 1-0. CSA e Tombense. Cara, eu acho que vai dar empate. 1-1. Que isso, irmão? Que isso? O que tá acontecendo? O amor está acabando, Johnny? O que tá acontecendo? Agora o porquê é Londrina, Gabriel. O porquê do 1-1? Ele só tá agora só com quem ganha, só. Cara, é isso aí, Gabriel. Você deduziu tudo agora, não. Londrina agora. Que isso, Johnny? Como eu disse, vou me defender agora. Como eu disse, o Tombense caiu demais de futebol e tá jogando muito mal fora de casa. Então eu acho que vai empatar o jogo. Porque o CSA tá muito mal também no campeonato. E mesmo estando mal, você acredita que não pode vencer? 1-1. 1-1. Ainda cravou mesmo, hein? Contra fatos não há argumentos, né? Então, vamos encerrar por aqui. Brincadeiras à parte, esse é o nosso comentarista Johnny Pereira. A gente sempre trazendo o programa com leveza para todos vocês que nos acompanham. Agora sim, vamos para os palpites com o nosso comentarista Gabriel Sanches, começando por Náutico e Sampaio Corrêa. 1-0 Náutico. Náutico volta a vencer hoje. Londrina e Ponte Preta. 2-1 Londrina. Ituano e Brusque. 1-0 Ituano. Bahia e Operário. 2-0 Bahia. Criciúma e Chapecoense. 0-0. E CSA e Tombense. 1-0 Tombense. Aê, agora sim. Aí, Johnny. Aí fica difícil pra você, hein, irmão. Já vou começar também dando meu palpite pra CSA e Tombense. 7-0 Tombense, brincadeira. 1-0 pra equipe da Tombense diante do CSA. Eu acredito que Criciúma e Chapecoense vai ficar 1-1. Bahia e Operário, acredito na vitória do Bahia pelo placar de 2-0. Ituano e Brusque 0-0. E o Londrina, pela crescente que vem tendo no Campeonato Brasileiro nessas últimas rodadas, acredito que vence a Ponte Preta pelo placar de 1-0. E esse jogo, Sampaio Corrêa e Náutico, acredito que o Sampaio Corrêa tem tudo para vencer o Náutico também pelo placar de 1-0. Bom, e antes nós não podemos ir para o Minuto Olímpico sem analisar a partida que teremos na Série A, o São Paulo enfrentando a equipe do Avaí. Quem vai fazer a análise dessa partida é o nosso comentarista Johnny Pereira. O único jogo que vai ter na Série A vai ser o jogo entre São Paulo e Avaí. Enfim, São Paulo que quer continuar subindo na tabela, deixar a zona de rebaixamento longe, quanto mais longe, melhor. Enfim, hoje o São Paulo soma 34 pontos, está na 13ª colocação. Se caso vencer, vai a 37, vai para a 10ª colocação e vai para a primeira parte da tabela, enfim, mas só que os outros times ainda vão jogar na rodada, vão jogar no meio de semana da semana que vem, enfim. Então, acho que o São Paulo hoje tem um jogo importantíssimo, porque cada ponto que ele ganha, ele vai distanciando da zona de rebaixamento, porque o Avaí hoje
é o adversário que abre a zona de rebaixamento na 17ª colocação com 28 pontos. Ou seja, se o São Paulo perder esse jogo, o Avaí vai a 31, fica 3 do São Paulo. Então, é um jogo importante para o São Paulo. Mas eu acredito que o São Paulo vai vencer o jogo, porque melhorou o seu futebol, melhorou o seu jeito de jogar, e o Rogério Ceni conseguiu entender a forma do jogo do São Paulo, ou quer dizer, hoje ele achou, né, a forma de jogo do São Paulo, que para mim melhorou desde aquela partida que eu falo contra o Flamengo, no primeiro jogo da Copa do Brasil. Enfim, então acho que o São Paulo vai vencer o jogo, vai vencer o Avaí. Vou dar meu palpite aqui já, 2-1 São Paulo, e deve vir com força máxima para esse jogo contra o Avaí aí, enfim. Exatamente, lembrando que é o jogo que abre a 28ª rodada da competição nacional nesse final de semana, no domingo, e o decorrer da 28ª rodada da Série A será complementada no meio de semana, e pode ter certeza que no Connect Sport você vai ficar bem informado de cada jogo da 28ª rodada da Série A. Bom, Gabriel, tem alguma coisa que você queira falar desse jogo? E já aproveitando, e deixe o seu palpite também para esse confronto São Paulo enfrentando a equipe do Avaí. É uma partida muito importante para o São Paulo, né? O São Paulo que realmente, como disse o Johnny, quanto mais longe da já tá adiantando o minuto melhor. Aqui, irmão. É Série A. Calma, Cunha. Calma. Já tá indo, já. Mas enfim, o São Paulo realmente jogando em casa é muito favorito contra o Avaí, né? O São Paulo que no momento ocupa a 13ª colocação e está a 6 pontos do Avaí, que é o 17º, que tem 28. Ou seja, realmente é um jogo importante para o São Paulo para abrir vantagem, né, para a zona de rebaixamento, e para o Avaí também, né? Porque o Avaí precisa voltar a vencer, né? O Avaí que demitiu o técnico Eduardo Barroca, trouxe o Luiz Doido, na verdade venceu, né, a equipe do Atlético Mineiro no último final de semana, né? Fora de casa a equipe não vence desde a partida contra o Botafogo no dia 13 de junho, né? Ou seja, 3 meses sem vencer fora de casa. Então realmente eu acho que esse jogo é importante para ambas as equipes. Mas como o Johnny disse muito bem, o São Paulo vem numa fase boa, né, vem conquistando vitórias importantes, venceu o Ceará no jogo complicadíssimo fora de casa na última rodada no Brasileirão, e agora eu acho que vai conseguir manter aí a sequência. Vou deixar meu palpite também, 2-0 São Paulo, 2 gols do Caleb. Aí, mano, aí vocês estão me tirando, né, mano? Eu ia pegar esse palpite, mano. Aí daqui a pouco os caras falam que o apresentador não tem... Vai, então eu vou 3-0 São Paulo, 3-1 São Paulo diante da equipe do Avaí. Pode falar, Johnny. E só lembrando que esse jogo contra o Avaí foi adiantado, porque esse jogo ia ser no meio de semana, né? Porque o São Paulo vai ter a Sul-Americana no sábado, na semana que vem. Vai ter a preparação para a final. E tem o jogo contra o Curitiba, que passou para o meio de semana, que vai ser a final da Copa do Brasil. Aí vai ser remarcado só o horário, né? Enfim. Aí vai ser o jogo contra o Curitiba. Então, a próxima rodada do São Paulo vai ser só na 30ª rodada contra o América Mineiro, fora de casa. Exatamente. Então, a 29ª rodada passou para o meio de semana da final da Copa do Brasil contra o Coritiba. Exatamente, tá aí as informações do nosso comentarista Johnny Pereira. E já pegando o gancho que o Cunha tá ansioso aqui, eu também, todo mundo que tá acompanhando o Connect Sport. Gabriel, traga as informações do Minuto Olímpico, sempre recheado com informações, a pauta sempre recheada com bastante informação e com informações de qualidade. É com você, Gabriel. É isso aí, Gabriel. Vamos juntos, então, falar do nosso Minuto Olímpico de hoje, né? Você que gosta do Minuto Olímpico, estou sempre aqui, então, para trazer tudo o que acontece no mundo dos esportes olímpicos, né? E também, que o Brasil também, né? Nos esportes olímpicos, que é o mais importante, né? E vamos começar, então, falando sobre a seleção brasileira de vôlei feminino, que estreia amanhã no Mundial de Vôlei Feminino, que vai acontecer na Holanda, tá? O Brasil estreia amanhã às 3h30 da tarde, contra a seleção da República Tcheca. O Brasil que vai ser amplamente favorito nesse jogo e tem tudo para conseguir aí uma vitória na sua estreia. Lembrando que a competição começa hoje com 2 jogos, tá? Polônia e Croácia estreiam daqui a 20 minutos, né, 1h da tarde, e mais tarde, às 3 horas, Holanda e Quênia fazem o último jogo do dia. Então a seleção brasileira estreia amanhã, a seleção que vai contar com grandes nomes como a Gabi, né, como também a Carol Gataz, a Macris, é a seleção base, né, que conquistou a medalha de prata nas Olimpíadas de Tóquio ano passado, e o técnico Zé Roberto vai guiar aí, então, as meninas para quem sabe conquistar o seu primeiro título mundial. Lembrando que o Brasil acabou chegando na final 3 vezes,
perdeu 2 para a Rússia e 1 para a seleção de Cuba e tenta finalmente conquistar o seu primeiro título mundial e, se Deus quiser, vai vir esse ano. Então vamos torcer juntos então pela seleção brasileira feminina de vôlei. Agora vamos mudar de assunto, vamos falar então do Campeonato Brasileiro Sub-17, né, que está acontecendo aí. E ontem teve o jogo então pela penúltima rodada. Essa semana já aconteceu Palmeiras e São Paulo também, com a vitória do Palmeiras sobre o São Paulo, se não me engano, na terça-feira. E ontem foi a vez então do clássico, dessa vez carioca, tá, entre Vasco e Flamengo aqui em São Januário, com muita chuva, muito frio que tá fazendo aqui no Rio. E o Vasco venceu o Flamengo por 2-0 e encaminhou a vaga para as quartas de final, tá? Já a equipe rubro-negra vai ter que vencer o América Mineiro no último jogo na quinta-feira, que vem, para quem sabe também conseguir sua vaga nas quartas de final do Brasileirão Sub-17. E vamos falar também agora do Paulistão Feminino, né, que também tá pegando fogo. E o Santos ontem venceu aí a equipe do Taubaté por 4-0. E olha o dado curioso, hein? A atacante Cristiane fez um gol com 16 segundos de jogo e foi o gol mais rápido da história do Paulistão Feminino. Realmente a Cristiane é uma artilheira nata, sempre faz muitos gols. E ontem, mais uma vez, deixou a marca dela. Só que dessa vez, com 16 segundos, foi rápido aí a Cristiane para fazer o gol da vitória do Santos. E o Santos também que assumiu a liderança do Campeonato Paulista Feminino. Agora vamos falar de tênis, né? Porque hoje, às 4h30 da tarde, teremos aí o último jogo de Roger Federer como jogador profissional de tênis, tá? Porque vai jogar junto aí, né, com o Rafael Nadal no torneio de duplas. Olha só que legal, né? O Rafael Nadal, que foi seu grande adversário durante toda a sua carreira, e o último jogo dele vai ser justamente ao lado, né, do seu grande rival. Eles vão enfrentar aí, né, o Sock e o Tiafoe, os americanos, pelo torneio a Lever Cup, né? A Lever Cup, para quem não sabe, é um torneio que é o time Europa contra o time mundo, né? Então teremos aí jogadores como Novak Djokovic, Andy Murray, Rafael Nadal, Roger Federer. Do outro lado tem também o Francis Tiafoe, tem o Diego Schwartzman, tem o Taylor Fritz também, que são grandes nomes aí do tênis mundial, se enfrentando até domingo a competição, que foi criada justamente pelo Roger Federer, e ele vai dar aí seu último toque na raquete como jogador, né, mais tarde, então às 4h30 da tarde, juntamente com Rafael Nadal. E para finalizar, vamos falar da Beatriz Haddad Maia, né, ela que infelizmente perdeu, né, nessa madrugada, né, para a russa Kurdemetova por 2-1 e se despediu então no WTA 500 de Tóquio. Infelizmente a Bia aí, ela acabou saindo na frente, né, fez 1-0, mas depois a russa virou o jogo e acabou vencendo por 2-1 e a Bia agora se concentra no torneio que vai acontecer semana que vem na Estônia, tá? Mas mesmo assim foi uma campanha boa da Bia, que voltou então à posição de número 15 do ranking mundial, ela que realmente faz uma temporada fantástica. Esse então foi o Minuto Olímpico de hoje, e na segunda-feira eu volto com tudo que aconteceu aí no final de semana, com o Brasil no vôlei, né, também aí com o Federer jogando logo mais. Tem bastante assunto aí para falar na segunda-feira, então na segunda eu volto com tudo que vai acontecer aí no final de semana nos esportes olímpicos. Volto com você, Gabriel. Grandes informações do nosso comentarista Gabriel Santos. Obrigado, Gabriel, pelas informações do Minuto Olímpico. Pode falar, Johnny. Só um comentário que ele falou da Cristiane aí, ó. Falamos da seleção feminina aí, ó. Olha a Cristiane, tá jogando demais. Eu levaria, Pia, acorda, leva a Cristiane. Com certeza seria uma grande oportunidade. Ela cairia como uma luva nessa seleção, mas eu acho que é questões internas, né, de relacionamento entre ela e a técnica Pia Sundhage. Eu acho que ela não vai, não. Quem prejudica isso, se prejudica é a seleção brasileira, né, enfim. Questões de ego, né, a gente falou, o ego fala mais alto nessas questões. Enfim, agora, tem mais alguma coisa, Gabriel, que você queira complementar na fala do Johnny? Não, concordo, mas eu acho que assim, com a Pia, eu acho meio impossível ela ir para a seleção brasileira. Mas assim, cara, a gente tem que entender que a Cristiane, a gente não tá falando de uma jogadora qualquer. É uma das maiores centroavantes da história do futebol feminino, tá? Uma jogadora que faz gol de tudo quanto é jeito, né? Uma jogadora muito importante para a seleção brasileira. Teve todo esse ciclo, né? Desde 2004, quando o Brasil conquistou a medalha de prata, né, nas Olimpíadas de Atenas. Depois conquistou o vice-campeonato também no Mundial. Depois mais uma medalha de prata, né? Aquela geração que quase conseguiu chegar, né, a medalha de ouro nas Olimpíadas, né? Teve também em 2012, 2016, na última Copa do Mundo ela fez um hat-trick, né, na partida contra a seleção da Jamaica no primeiro jogo. Então assim, ela é uma artilheira nata, cara, então a gente não pode abrir mão desse tipo de jogadora, e até porque o Brasil hoje tem a Bia Zanerato, que é uma centroavante só, né, a única centroavante do time é a Bia, então podia ter aí esse revezamento entre Bia e Cristiane, mas acho que realmente, infelizmente, a técnica Pia Sundhage não pensa da mesma forma que a gente. Verdade. Mas deu pra ver que a Pia não gosta de jogadora um pouco acima da idade, né? O trabalho verdade. dela, a filosofia é essa. Mas devido à idade dela, ela tá jogando demais, hein? Sim.
artilheira do Brasileirão Feminino. Verdade. Sim. Bom, agora vamos falar no nosso Connect Sport do futebol internacional, porque estamos tendo no futebol internacional a pausa dos campeonatos europeus, mas as seleções estão entrando em campo na Liga das Nações. E quem vai trazer informações de todos os jogos da Liga das Nações é o nosso repórter Daniel Godoy. Boa tarde, Gomes. Boa tarde, Sanches. Boa tarde, Johnny. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. E hoje estou aqui para falar sobre a Liga das Nações. Tivemos algumas partidas que aconteceram nesta quinta-feira, outras vão acontecer hoje e algumas amanhã. Vamos lá. Ontem tivemos a vitória da Croácia em cima da Dinamarca por 2-1 e também a França conseguiu uma vitória bastante importante, vencendo a Áustria por 2-0. Hoje, no grupo 2, às 3h45, teremos 2 jogos no mesmo horário. Alemanha e Hungria, junto com Itália e Inglaterra. Vale um ótimo amistoso de preparação para a Copa do Mundo, tanto para a Alemanha, tanto para a Inglaterra, né? Pelo grupo 4, tivemos nesta quinta-feira a vitória da Bélgica em cima da seleção de País de Gales por 2-1 e também a boa vitória da Holanda em cima da Polônia por 2-0. É isso aí, Gomes. Essas foram as notícias do dia. Um ótimo final de semana para todos. Forte abraço. Volto com você. É isso aí, excelentes informações do nosso repórter Daniel Godoy. E lembrando que a Liga das Nações vai ter grandes jogos nesse final de semana, né? A Alemanha entrando em campo e também o clássico entre Itália e Inglaterra. E quem vai fazer a análise da Liga das Nações nesse momento no nosso programa é o nosso comentarista Gabriel Sanches. Vou só passar também os jogos, né, de sábado e domingo. No sábado, então, amanhã teremos aí Espanha e Suíça, República Tcheca e Portugal. E no domingo também teremos aí mais jogos aí entre Áustria e Croácia, Dinamarca e França, País de Gales e Polônia e Bélgica e Holanda, né, Gabriel? Mas vamos falar então dos jogos de ontem, primeiramente, né? Vamos falar então dos 4 jogos que tivemos ontem. Aí o jogo entre França e Áustria. Confesso que assisti esse jogo bastante ontem, né? Porque foram todos os jogos do mesmo horário, né? Então eu fiquei ali olhando cada jogo, ficava vendo um pouquinho da França, um pouquinho da Bélgica, um pouquinho da Holanda, mas o jogo da França foi o que eu mais assisti e foi um jogo realmente, eu acho que foi o melhor jogo da seleção francesa, né, nessa temporada de 2022, né, porque a seleção da França estava vindo numa fase muito ruim, né, aliás foi a primeira vitória da França nessa Liga das Nações em 5 jogos, né, finalmente voltou a vencer, e a França que ainda assim corre risco, né, de ser rebaixada para a Liga B, porque se perder a próxima partida, né, e a seleção da Áustria vencer, a França vai ser rebaixada, então realmente corre sérios riscos e vai ter que vencer a Dinamarca jogando fora de casa em Copenhague. Mas ontem a França, que jogou com vários desfalques, né, jogou sem o Benzema, sem o Pogba, sem o Kanté, ainda teve durante o jogo, né, perdeu o Koundé, o jogador do Barcelona, que está jogando demais, acabou saindo aí com uma lesão também no primeiro tempo, e vai desfalcar também por algum tempinho, não só a seleção, mas também como a equipe do Barcelona, já até deixou a delegação, né, da seleção francesa para voltar a Barcelona. E aí, no primeiro tempo, a seleção da França buscou o gol a todo tempo, né, com o seu trio de ataque formado por Mbappé, Giroud e Griezmann. Viu o Mbappé, mais uma vez, muito fominha nessa partida. Tá? Vários lances onde ele poderia ter tocado a bola para o Giroud, até mesmo para o Griezmann, ele tentou bater de todos os jeitos. Não me agrada esse estilo de jogo do Mbappé, não está me agradando, apesar dele ter feito um belíssimo gol no segundo tempo, né, um gol, né, com a assinatura dele, que é um craque de bola, sem dúvida nenhuma, mas em vários lances ele poderia ter deixado o Giroud na cara do gol, poderia ter dado um toque, mas acabou preferindo a finalização. E aí no segundo tempo, depois do gol do Mbappé, né, o Griezmann fez o cruzamento e o Giroud, mais uma vez de cabeça, né, a sua especialidade, marcou o segundo gol da França e deixou tudo mais calmo lá no Stade de France. Grande vitória da França, então, por 2-0, e agora vai ter uma decisão também no domingo contra a seleção da Dinamarca para evitar aí, né, que seria realmente um vexame, um rebaixamento para a Liga B. Outro jogo do grupo, né, foi entre Croácia e Dinamarca, jogo que aconteceu em Zagreb. Grande jogo também, né, a Croácia aí que conseguiu a vitória por 2-1. A Croácia saiu na frente com gol do Sousa no segundo tempo. O Christian Eriksen marcou um belíssimo gol para empatar. E logo depois o Madjer, que entrou aos 32 do segundo tempo, e aos 34 ele bateu de canhota de fora da área no cantinho para dar a vitória então para a seleção da Croácia. A Croácia, que com esse resultado passou a Dinamarca e agora aí vai ter que vencer a seleção da Áustria na próxima partida, né, jogando fora de casa, para garantir a sua vaga também para
o Final Four, né, da Liga das Nações, lembrando que o atual campeão é a seleção da França, tá? E outro grande jogo também que tivemos ontem foi entre Bélgica e País de Gales, né? A Bélgica jogando dentro de casa, venceu por 2-1, com gols aí do Kevin De Bruyne e do Batshuayi. País de Gales diminuiu com o Moore, e a Bélgica também vai disputar aí o último jogo contra a seleção da Holanda, que venceu também a seleção da Polônia ontem por 2-0 jogando fora de casa, com gols aí do Gakpo e do Bergwijn, e na última rodada, Bélgica e Polônia vão se enfrentar aí também em busca da última vaga, né, pro Final Four, lembrando que a seleção da Bélgica precisa vencer a seleção da Holanda para poder se classificar, e a seleção da Holanda então vai jogar aí pelo empate, lembrando que esse jogo vai acontecer na Holanda, tá? E hoje, né, vamos ter mais 2 jogos, né, também pela Liga A, né, entre Alemanha e Hungria, lembrando que a Hungria é a líder do grupo, tá, que conta aí com Alemanha, Inglaterra e Itália. Olha só a seleção da Hungria aí, tá lembrando até a Costa Rica na Copa do Mundo 2014, né, que deixou para trás Uruguai, Itália e Inglaterra, né? A Hungria está na primeira colocação com 7 pontos, a Alemanha vem em segundo com 6 pontos, a Itália vem em terceiro com 5 pontos, e a Inglaterra é a última colocada do grupo com apenas 1 gol marcado em 4 jogos, com apenas 2 pontos, e também corre sérios riscos de rebaixamento, e vai ter um jogo difícil hoje contra a seleção da Itália, jogo que vai acontecer no estádio de San Siro, ou seja, realmente vai ter aí muita torcida da Itália, vai ser um jogo difícil. Lembrando que na última partida a Inglaterra perdeu de 4-0 jogando em casa para a seleção da Hungria, então realmente vai ter um confronto aí difícil contra a seleção da Itália. A Inglaterra que está vivendo uma péssima fase aí, jogando a Liga das Nações, e a Alemanha vai jogar em casa contra a seleção da Hungria. Esse jogo vai acontecer aí na Red Bull Arena, né, no estádio do Leipzig, precisando de apenas uma vitória para assumir a liderança e também jogar aí na última rodada para poder se classificar para o Final Four, Gabriel. É isso aí, análises feitas da Liga das Nações. Johnny, tem alguma coisa que você Gabriel, queira falar, que você está observando aí, desses grandes jogos que estamos tendo da Liga das Nações? O único jogo que eu vi foi sim, o jogo da França também. E vi, como ele comentou do Mbappé, achei interessante falar do Mbappé também. O que está fazendo o Mbappé não pode fazer, ele é um jogador que, para mim, garoto, pode ser um dos melhores do mundo ainda, vai estar sendo tanto fominha no PSG, tanto fominha na França. Ontem deu para ver, teve jogadores que estavam livres e ele não quis tocar a bola. Enfim, o Mbappé, não dá para entender esse estilo de jogo do Mbappé. Sim? Não, que bom que não foi só eu que percebi isso, porque durante o jogo fica nítido, né? Qualquer pessoa que vê o jogo de futebol e sabe, né, como o jogo funciona, consegue perceber isso. Acho que muitos viram isso, então, enfim, acho que também é um estilo do Mbappé muito péssimo, na minha opinião, e não sei o que está acontecendo, porque alguma coisa está acontecendo com o Mbappé, enfim. Desde aquela briga que ele teve com o Neymar, né? Não dá para entender como que o Mbappé anda hoje. Mas eu acho que ele vai melhorar o seu jeito, né? Porque, para mim, é o som que tá faltando, porque o Mbappé é um craque de bola, já provou isso, e ainda pode ser o melhor do mundo. É isso aí, análise... Gabriel. Pode falar, Gabriel. Não, então, dá para falar também que tivemos aí vários amistosos pelo mundo, né? De seleções que estão na Copa. Então, vou passar alguns resultados também, né? Já tivemos alguns amistosos, outros vão acontecer mais tarde. E olha, começou então às 3 da manhã, né? Os amistosos aí. Com a seleção de Camarões, que está no grupo do Brasil. Olha, o Camarões perdeu para a seleção de Uzbequistão, né? Então, assim, impressionante, realmente, uma zebra, perdeu por 2-0 para a seleção do Uzbequistão. Então, realmente, um resultado muito ruim para a seleção de Camarões. Já hoje de manhã tivemos aí um empate da Coreia do Sul com a seleção da Costa Rica, terminou 2-2 esse jogo, tá? Também são duas seleções que também estavam na Copa, inclusive teve gol do Som, né? Também tivemos aí a vitória do Japão, que venceu os Estados Unidos por 2-0 jogando em casa também. A seleção, nesse momento, vai começar o jogo entre Uruguai e Irã, né? A seleção do Uruguai também está na Copa do Mundo, no grupo H, o Irã está no grupo B. Vamos ter também aí Canadá e Catar. Vamos ter também Arábia Saudita e Equador. E para finalizar, vamos ter também Brasil e Gana. E mais tarde, tá, às 9 horas da noite, aí sim para finalizar, vamos ter Argentina e Honduras. Ou seja, são vários amistosos também pelo mundo, além da Liga das Nações, né? Exatamente, Gabriel. E agora vamos falar de um dos amistosos que vamos ter pelo mundo, que é a da seleção brasileira. O Brasil enfrenta a Gana no estádio Oceane, em Le Havre, hoje às 3h30 da tarde. E nesse momento a gente vai fazer um panorama completo dessa partida com a análise dos nossos comentaristas. Começando por você, Johnny Pereira. O Brasil hoje vai mostrar um jogo totalmente diferente. Eu vou começar pela escalação do Brasil aqui, ó. Uma prévia de uma escalação. No gol, Éder Militão na direita, como diz o Tite,
o Éder Militão pode fazer essa função. Thiago Silva e Marquinhos e o Alex Telles, só, na minha opinião, só vai jogar porque está fora o Alexandre, porque para mim o titular ia ser o Alexandre. Enfim, Casemiro, Lucas Paquetá, Rafinha, Vinícius Júnior, Neymar e Richarlison. Eu não iria de Richarlison, eu testaria o Pedro logo de cara, porque para mim o Pedro pode ser o 9 da seleção brasileira na Copa do Mundo, e eu não colocaria o Richarlison. Enfim, acho que o Tite, se colocar o Richarlison, acredito que o Pedro vai jogar esse jogo, porque mostra o potencial o Pedro, mas eu já iria de cara com o Pedro, com esse time que está a seleção brasileira, que vai entrar em campo hoje, eu já colocaria o Pedro, mas é opção do Tite, enfim, mas eu acho que hoje o Brasil vai ter essa preparação que vai ser muito boa para os atletas que estão entrando, né, caso do Pedro aí. É isso aí. E aí, Gabriel, qual que é a sua análise? O que que você espera que vai acontecer no estado Oceânia, o Brasil enfrentando a seleção de Gana? Pegando o gancho aí do comentário do Johnny, concordo plenamente com ele, porque assim, com todo respeito ao técnico Tite, mas ele já conhece o Richarlison, ele sabe o que é o Richarlison, já convocou o Richarlison 300 vezes, o Richarlison vai bem na seleção, sempre vai, inclusive sempre fazendo bastante gols, então assim, é hora dele testar, né? Então é hora de testar o Pedro, né? O Pedro teve pouquíssimas oportunidades com o técnico Tite, né? Durante todo esse ciclo, se eu não me engano foi apenas uma convocação lá em 2020, ainda na época da pandemia, né? Quando ele teve um começo muito bom também pelo Flamengo, né? Foi convocado, se não me engano, para os jogos contra a Venezuela, né, e Bolívia, se não me engano, né, das eliminatórias. Então, assim, é hora de testar, né? Então, realmente não dá para entender, com todo respeito ao Richarlison, mas acho que a vaga dele já está garantida, sabe? Então, assim, tá na hora de testar e não concordo com essa atitude do técnico Tite de ter levado o Pedro e deixar ele no banco, assim também como ele fez com o Danilo, né, Johnny? Você lembra bem disso também, Sim. Na partida entre o Brasil e a Coreia do Sul, onde o Danilo nem sequer ficou no banco, né? Aliás, então, assim, Danilo nem jogou. Deveria assim, ter entrado naquele jogo contra a Coreia do Sul. Amistoso é feito para testes, então assim, ele já tem o time dele, já tem a base dele, então é hora dele testar, né? Então realmente são essas as críticas que eu tenho ao treinador Tite, na minha opinião, baita treinador, tá? Sabe muito de futebol, mas essas coisinhas que ele realmente insiste em fazer que eu não consigo não entender, mas mesmo assim a seleção brasileira, falando em si da escalação, gostei do que o técnico Tite fez, acho que ele vai tentar aí, né, usar uma equipe mais ofensiva, ver como é que a equipe se comporta, né, contra uma seleção africana, até porque o Brasil vai enfrentar a seleção de Camarões, né, na Copa do Mundo, né, então tem um estilo de jogo muito parecido com o que joga a seleção de Gana também, né, então assim, eu acho que é um jogo muito importante para fazer esses testes. Eu acho que o técnico Tite está certo em fazer isso, né? Também gostei dessa atitude dele de botar o Militão na lateral direita, né? Com isso, o Brasil vai conseguir se defender melhor com 3 zagueiros e, ao mesmo tempo, quando for atacar, vai ter mais jogadores para atacar. Ou seja, eu acho que ele fez certo e vamos ver se vai dar certo. Fico aqui na expectativa. Acho que o Brasil, né, tá jogando muito bem, vem numa fase muito boa, faz um ano de 2022 principalmente, né? Faz um ano muito bom, né? O Brasil, depois da Copa América, onde fez uma Copa América, na minha opinião, bem irregular no passado aqui no Brasil, teve uma sequência boa, conseguiu boas vitórias, vencendo o Uruguai por 4-1 nas eliminatórias, venceu a seleção da Colômbia também, né, por 1-0, venceu a seleção do Chile por 4-0, então assim, teve um jogo contra a Argentina fora de casa, que foi 0-0, no qual o Brasil foi roubado esse jogo, porque deixaram de marcar um pênalti claro para a seleção brasileira, né, com a cotovelada que o Otamendi deu no Rafinha. O Brasil fez uma boa partida naquele jogo, né, então assim, o Brasil realmente está numa fase boa e quer manter essa fase, quer chegar bem na Copa. Eu acho que esse jogo é importante para isso. Vai também pegar entrosamento, né? Vamos ter o Neymar jogando como meio campo, tô animado para ver isso, e o Vini jogando como ponta esquerda, o Rafinha na ponta direita, o Paquetá vindo para ajudar o Neymar também no meio campo, na construção do jogo. Vamos ter o Richarlison também, que é um jogador que a gente sabe que sempre vai estar lá para fazer alguns gols também, né? Um jogador artilheiro. Então é isso, cara, eu tô animado para ver essa seleção no dia de hoje, e vamos ver, cara, acho que o Brasil tá numa boa sequência aí, eu acho que tem tudo para manter aí uma boa vitória hoje também contra a seleção de Gana, uma seleção que realmente conseguiu a vaga na Copa aí, desde 2014, né, que não participava da Copa do Mundo, a seleção de Gana aí que chegou até as quartas de final em 2010, né, quase chegou à semifinal naquela equipe que tinha o Asamoah Gyan, tinha também o Suley Muntari, uma equipe muito boa. Ou seja, o Brasil realmente vai ter um adversário complicado. E lembrando também que o Brasil pode enfrentar a seleção de Gana nas oitavas, né? Porque a seleção de Gana está ali no grupo H, ou seja, pode ser um futuro adversário também do Brasil. Lembrando que a seleção de Gana eliminou a seleção da Nigéria nas eliminatórias também aí, nas eliminatórias da África, né? É isso aí. Antes da análise do Johnny, eu só tenho uma colocação a fazer.
No estilo de jogo que a seleção brasileira vai implementar diante de Gana, uma seleção africana, que a gente já sabe essa filosofia de jogo de ter um futebol mais conservador, um futebol mais pegado, principalmente na parte defensiva. O técnico Tite acerta na escalação de colocar o Éder Militão na lateral, ganha mais consistência na parte defensiva com três zagueiros, perdão, dá uma liberação a mais para o meio de campo e para o ataque, e fica aí a minha indignação com o técnico Tite, porque esse era o jogo do Pedro. O Pedro, ele tem essa versatilidade de jogar nesse esquema tático mais ofensivo, e ele é esse centroavante que joga bem tanto dentro quanto fora da área. Eu acredito que é uma versatilidade que o Richarlison também tem, mas pela grande fase que o Pedro está vivendo, eu acho que por esse estilo de jogo que o técnico Tite está implementando a seleção para enfrentar a Gana, eu acho que o Pedro se encaixaria super bem como uma luva dentro desse esquema tático, e literalmente eu tô com vocês, eu concordo com vocês, o Tite errou ao não colocar o Pedro na escalação como titular. Tem alguma coisa a falar? Você falou alguma coisa, Gabriel? Não entendi, perdão. Tomara que no outro jogo ele entre como titular, né? Que o Brasil enfrenta na terça-feira a seleção da Tunísia. E quem tá torcendo contra isso é o Flamengo, né? Quer que o Pedro chegue inteiro aqui no Rio de Janeiro também. Verdade, mas convenhamos, né? É uma grande oportunidade pro Pedro, e nesse estilo de jogo ele se encaixaria como uma luva. Johnny, fique à vontade para fazer a sua análise. Não, é só para fazer uma análise do Sanches, que falou que o Neymar vai entrar no meio. Ele vai entrar como segundo atacante do lado do Richarlison, e o Vinícius Júnior de ponta, que eu acho que é a função do Vinícius Júnior. E só uma coisa, perguntar para vocês aí, prefere Rafinha ou Rodrigo? E só comentando, o Brasil vai ter o Bruno Guimarães fora, e fora o Alexandro, que também foi cortado, mas o Bruno Guimarães não foi cortado ainda, ele só teve a lesão confirmada para essa partida. Pergunta difícil. Então, Bruno, Rafinha e Rodrigo. Mas eu acho assim, o Rafinha ele já tem mais rodagem na seleção do que o Rodrigo. Eu acredito que pelo momento que o Rodrigo está vivendo, nesse momento, eu apostaria no Rodrigo. E você, Gabriel? Eu acho que assim, no momento, acho que como o Tite já vem jogando, né, com o Rafinha há algum tempo já, poderia sim testar o Rodrigo como ponta. Na minha opinião, hoje o Rafinha é titular da seleção brasileira, né, mas o Rodrigo é aquele jogador que pode entrar no segundo tempo como o nosso Coringa, né? Pode jogar na ponta esquerda, pode jogar na ponta direita, pode vir como segundo atacante, jogou até de centroavante. Como faz no Real Madrid. Fazendo até gol contra o Atlético de Madrid, jogando de centroavante. Então, assim, ele pode ser o nosso Coringa na Copa do Mundo também, o Rodrigo, né? Um jogador que é muito rápido, tem drible, tem finalização, tem passe. Então, assim, acho que vai ser um jogador de extrema importância para a seleção brasileira, e acho que sim, ele pode atuar em qualquer posição ali no ataque. Diferente, por exemplo, do Vinícius Júnior, né, que é um jogador mais da ponta esquerda, né, o Rodrigo tem essa versatilidade de atuar por todas as posições do ataque, né? Então, realmente, isso na Copa do Mundo pode ser de extrema importância, né? Porque um jogador, quem sabe, uma lesão, ou até mesmo uma suspensão, né? Um terceiro cartão, uma expulsão, ele pode atuar ali em qualquer posição, né? Seja meio campo, ponta direita, ponta esquerda ou centroavante. Tem o Antony ainda também. É verdade, tem o Antony. Estamos com a safra, cara. Eu acho que das últimas Copas a gente tá com a safra do meio de campo à frente, cara, muito boa. Pode falar, Johnny. E só para encerrar, eu queria ver o Rodrigo com o Vinícius Júnior jogando pela seleção junto. Deveria apanhar nesse jogo, né? Deveria, claro. Com certeza. Amistosos, testes, né? Pode acontecer ainda. Mas a gente sabe que o Tite, nesse momento, ele prioriza em dar mais rodagem ao seu time titular do que fazer testes, já que já estamos aí perto da Copa do Mundo. E o Rafinha, o Rodrigo com o Vinícius Júnior já estão entrosados nos dois lados do campo, né? É isso. Jogando no Real Madrid. Verdade. Bom, agora vamos para os nossos palpites para essa grande partida. Eu já vou deixar aqui o meu palpite. Eu acredito na vitória da seleção pelo placar de 3-1. Qual é o seu palpite, Gabriel? 4-1, Brasil. Aí sim, hein? E você, Johnny? Vocês deram gol pro Brasil. Gol contra pro Brasil, eu não. 3-0 Brasil. O Brasil não vai tomar gol. É isso aí. Gol do Pedro no segundo tempo de cabeça. É isso aí, a gente torce para que o Pedro também faça um gol, né? Entre e possa fazer o gol, porque todos nós somos defensores do futebol do Pedro na seleção brasileira. Para garantir a vaga para a Copa. Exato. Pode falar, Gabriel. Há quanto tempo que existe um jogador com essa característica e do nível do Pedro, né? Acho que desde talvez do Fred, né? Quando fez aquela Copa das Confederações, né, no nível assim fantástico, né, em 2013, na Copa do Mundo, infelizmente, ele acabou não indo muito bem, mas assim, a gente teve vários jogadores, né, o Luiz Fabiano, tivemos o Ronaldo, né, vários jogadores com essa
o Adriano, com essa característica, né? E estava faltando isso, né? Desde 2013, olha só, desde 2014 que o Brasil não tinha um jogador, né? Tentou vários ali, tentou o Hulk de centroavante na época, tentou o Gabriel Jesus também é um centroavante, mas não tem essa característica do Pedro, nem o Roberto Firmino, e finalmente o Brasil tem um jogador com essa categoria que o Pedro tem, que é um jogador, na minha opinião, fantástico, e um jogador com essa característica, né? Um 9 alto, que sabe fazer pivô, sabe cabecear, sabe finalizar de perna esquerda, de perna direita. Então, assim, tomara que o Tite saiba aproveitar muito bem o Pedro, porque é um jogador realmente único hoje no futebol brasileiro. Exatamente, é um talento que já foi lapidado e precisa ser lapidado na seleção brasileira, porque, olha, convenhamos, o Pedro, se ele jogar nesse esquema tático e com essa formação que o Brasil tem tido, esses jogadores no meio de campo à frente, eu tenho certeza que ele vai ser o diferencial para a seleção brasileira. Agora o assunto no nosso Connect Sport é curiosidades. Curiosidades da Copa do Mundo com o nosso comentarista Johnny Pereira. Olha, aí eu tava conversando ontem com o Johnny aqui, fora do programa, e eu falei, Johnny, onde você acha tanta informação bacana pro nosso programa, né? E tenho certeza que no nosso programa de hoje ele vai trazer mais excelentes informações do Curiosidades da Copa do Mundo. É com você, Johnny. Enfim, hoje vou trazer para vocês a Copa de 1978, algumas curiosidades, e a de 82, começando pela de 78. Não achei muita coisa, infelizmente, mas eu trouxe as que eu achei mais interessantes para vocês. Com o país sede a Argentina, e com a final épica entre Argentina 3, Holanda 1, jogo que foi decidido na prorrogação. A Argentina foi. Só para começar, teve o vestiário com um bom momento do vestiário e uma polêmica sobre o técnico da Argentina, o Menotti, que deixou o Maradona de fora dessa Copa do Mundo, onde o Maradona estava arrebentando no seu clube, mas não foi convocado devido à experiência. Enfim, cada um tem a sua opinião, eu já levaria, porque o Pelé foi com 17 anos, o Maradona podia ter ido também, enfim, mas cada um com a sua opinião. Enfim, e teve a triste ironia, né? Um jornal paulistano publicou uma notícia assim, o Peru ajuda o Brasil. Aí, enfim, no ano da Copa do Mundo, o Peru, isso foi um ano antes, só que o ano da Copa do Mundo, o Peru foi lá e ganhou do Brasil e eliminou o Brasil nas quartas de final da Copa do Mundo. Foi ironia isso aí, hein? Enfim, e teve uma marca história do jogador holandês Rob Rosenbrink, que foi o primeiro jogador a marcar o 1000º gol em uma edição de Copa do Mundo. Não sei se tem um hoje, além do Rob Rosenbrink. Enfim, e como eu gostei de trazer a mascote aqui, eu vou trazer a mascote que foi desse ano de 78. Enfim, foi a mascote, foi um garotinho, o Gauchito é o nome dele, gostei até, é bonitinho aí. Isso daí foi criado pelos argentinos, que gostaram muito, e é um gauchinho mesmo, mas pegou aqui a natureza gaúcha brasileira, hein? Enfim, aí está o Gauchito, o mascote daquele ano. E agora falar de 82, como país sede da Espanha. A final foi entre Itália 3, Alemanha 1, grande final aí das seleções europeias, aí Itália e Alemanha, que hoje é considerado como clássico lá. Itália campeã. E teve a regra, clara, uma fala famosa aqui no Brasil, do nosso querido árbitro, ex-árbitro hoje, comentarista, Arnaldo César Coelho, né? Foi o primeiro árbitro brasileiro a apitar uma Copa do Mundo. Até hoje, acho que foi 2 árbitros brasileiros que apitou, né? Foi ele, e não lembro, não me recordo qual foi o outro. Então foi o Arnaldo César Coelho, foi o primeiro a apitar, apitou Itália e Alemanha. Enfim, teve o craque da geração, outro jogador de 17 anos, né? O Norman, da Irlanda do Norte. Eu não sei pronunciar o segundo nome dele aqui, por isso que vou deixar só em Norman, da Irlanda do Norte. Foi o segundo jogador mais novo a jogar uma edição de Copa do Mundo. Esse fato foi só feito por Pelé. Agora, o Norman também foi um jogador com 17 anos a atuar uma Copa do Mundo. Enfim, e agora o mais velho, né? O italiano Dino Zoff foi o jogador mais velho a jogar uma Copa do Mundo. Dino disputou a Copa do Mundo e foi campeão, inclusive, com a Itália como goleiro aí, com 40 anos de idade. E vou trazer a mascote desse ano de 1982, que foi um diminutivo do masculino de Naranjito, aí, ó, que é uma palavra espanhola
de laranja, então foi um diminutivo aí de laranjita. Bonitinho, parece uma bolinha. Enfim, ficou bonitinho aí a mascote desse ano de 1982. Então é isso para vocês, essas foram as curiosidades para vocês. Volto aí com vocês, Gomes, e segunda-feira tem mais. Cara, que excelente quadro, Johnny. Parabéns pelas informações do Curiosidades para a Copa do Mundo, cara. É enriquecedor aí e enriquece ainda mais a história no Oi. Connect Sport, desse lindo quadro que você está trazendo. Parabéns, Johnny, pelas suas informações. E quem também arrebenta trazendo informações da Copa do Mundo, só que essa vez é do Catar, é o nosso comentarista Gabriel Sanches e não podemos encerrar o nosso Connect Sport sem antes o quadro 1 minuto para o Catar. É com você, Gabriel. Antes de falar do quadro, né, só corrigir uma fala do Johnny quando ele fala de 78, né, que o Peru, na verdade, eliminou o Brasil perdendo para a Argentina por 6-0, né, naquele fatídico jogo no qual a Argentina foi para o intervalo precisando vencer por 4 gols de diferença e estava empatando em 0-0 com o Peru. Né, e dizem aí as lendas, né, que o goleiro peruano aceitou um dinheirinho aí, né, da Argentina para tomar aí os 5 gols, acabou tomando 6 no total e acabou eliminando a seleção brasileira e levando a seleção da Argentina para a final da Copa. Realmente, aquele esqueminha que a Argentina fez em 78 para ser campeã do mundo, né? Realmente isso acontece bastante, né? Acontecia bastante naquela época, né? Mas agora sim, vamos falar então do quadro 1 minuto para o Catar, onde eu trago tudo que acontece então no mundo da Copa do Mundo do Catar e começar falando então pelo Cristiano Ronaldo, né? O Cristiano Ronaldo aí, né, que deu entrevista nessa terça-feira falando que quer continuar na seleção portuguesa pelo menos até a Eurocopa de 2024, né? Existia aí a possibilidade dele anunciar a aposentadoria da seleção portuguesa após a Copa do Mundo, mas isso foi rechaçada pelo próprio, que disse que vai sim, né, continuar pelo menos aí até o ciclo da Euro de 2024, que acontece na Alemanha. Então vamos ter Cristiano Ronaldo também na Eurocopa de 2024 atuando pela seleção portuguesa. E agora vamos mostrar aí alguns uniformes, né, que foram lançados também para a Copa do Mundo, dessa vez aí no grupo C e também no grupo D, começando pelo uniforme da seleção polonesa, um uniforme também bem bacana aí, a seleção da Polônia, que tem o seu grande craque, né, o Robert Lewandowski, também da seleção da Tunísia, né, que também foi anunciada recentemente, nas últimas semanas aí, né, pela sua fornecedora, e também da seleção da Austrália, que vai inovar também no uniforme número 2, né, um azul escuro bem legal, e o uniforme amarelo que a gente já conhece, que parece até bastante com o da seleção brasileira, né. E agora vamos falar então do estádio Khalifa, tá? Vamos trazer curiosidades do estádio Khalifa Internacional, o estádio mais antigo do Catar, ele que foi fundado em 1976, foi inaugurado, né? Inclusive já teve a presença do Rei Pelé, que foi fazer uma excursão lá com o Santos na década de 70, muito bacana, né? O Khalifa Internacional, ele foi reformado para a Copa do Mundo e foi o primeiro a ser inaugurado entre os 8 que vão receber, né, a Copa em 2022, tá? E também já teve time brasileiro jogando nesse estádio em 2019 e foi o Flamengo, né, que atuou 2 vezes no Mundial de Clubes, perdendo, né, para a equipe do Liverpool a final e ganhando o Al Hilal na semifinal. Então já teve aí então a experiência de receber uma equipe brasileira, né, o estádio, né, o Khalifa Internacional, e também o jogo da seleção brasileira em 2010, quando o Brasil perdeu para a Argentina por 1-0 naquele jogo que o Messi fez o gol no finalzinho, né? E naquela seleção ainda tinha Thiago Silva, tinha Neymar, tinha Daniel Alves, alguns jogadores que ainda fazem parte do plantel do Tite até hoje, ou seja, há 12 anos atrás, e realmente bem legal, né? E esse estádio também vai receber 40 mil torcedores e vai ser o único estádio, né, entre os 8 da Copa do Mundo que não vai ter aí, não vão reduzir a capacidade, né? Vai continuar a mesma capacidade de 40 mil. Lembrando que esse estádio também já teve aí Mundial de Atletismo, já teve jogos pan-árabes também, já teve jogos asiáticos, ou seja, realmente é um estádio bem legal. E esse estádio vai receber as seguintes partidas, tá? Inglaterra e Irã, Alemanha e Japão, Holanda e Equador, Croácia e Canadá, Equador e Senegal, Japão e Espanha, uma oitava de final e a decisão de terceiro lugar também, ou seja, 8 jogos nesse estádio, muito legal também aí o estádio Khalifa Internacional, um dos grandes estádios também dessa Copa do Mundo. Esse então foi o Minuto para o Catar e na segunda-feira eu volto com muito mais notícias sobre tudo que acontece na Copa do Mundo do Catar. Volto com você, Gabriel. Grandes informações aí do nosso comentarista Gabriel Sanches. Pode falar, Johnny. É um fato interessante que eu vi o Sanches falar, o Catar, que não é um país conhecido muito no futebol, mostra estádios elegantes como esse que o Sanches trouxe. Não é só na Europa que temos estádio elegante, ou aqui no Brasil hoje, né? Aí, ó, o Catar prova que tem estádio muito bonitos também. Exatamente, eu acho que é uma das Copas que vai ter um dos estádios mais sofisticados e bonitos do mundo, essa Copa do Catar. E pode ter certeza que
Tá chegando perto a Copa do Mundo e o Connect Sport vai estar ligado nela, vem muita novidade boa. Eu não sei se eu adianto ou não, eu já tô passando pra vocês aí algumas coisas, mas quando tiver tudo consolidado esses projetos, eu anuncio para quem tá nos acompanhando. Bom, agradecendo demais, imensamente, ao nosso Connect Sport dessa sexta-feira, né? Tivemos um pequeno probleminha a todos vocês, desde já pedimos perdão. A gente está sujeito até algumas falhas técnicas, mas o importante é que estamos aqui entregando a todos vocês que nos acompanham um programa de qualidade e um programa informativo. Muito também pelas participações dos meus comentaristas, agradecendo imensamente Gabriel Sanches pela sua participação no programa de hoje. Valeu, Gabriel. Valeu, Johnny. Tamo junto. Vamos que vamos. Sextou. Daqui a 2 horas tem o jogo da Seleção Brasileira. Vamos que vamos. E é isso, né? Vamos que segunda-feira estamos de volta. Bom final de semana, meus amigos. Tamo junto. O que precisar, tamo aí. E até semana que vem. Grande abraço, rapaziada. Forte abraço, Gabriel. Um ótimo final de semana e até segunda-feira. E um forte abraço também ao nosso comentarista, Johnny Pereira. Obrigado, Johnny, pela sua excelente participação no programa de hoje. Obrigado, Gomes. Obrigado, Sanches. Obrigado a todos vocês que nos acompanham. E sextou, bom final de semana para todos vocês. Bora ver jogo do Brasil hoje e ver Série B e ver aí os campeonatos que vai ter. E ver a Tombense. Desculpa, que não vai ter campeonato internacional esse final de semana. Né? Enfim, ver a Tombense é só na segunda-feira. Então não é no final de semana, hein? Enfim, uma boa tarde a todos vocês e um bom final de semana. Forte abraço, Johnny. Excelente final de semana e até segunda-feira. Agradecendo imensamente a audiência de todos vocês que acompanharam o nosso Connect Sport de hoje. Você que ainda está nos acompanhando pela primeira vez, gostou do programa, eu tenho um convite a fazer a você. Se inscreva nas nossas redes sociais, Connect Brasil TV SP no YouTube, Facebook e também no Instagram, para vocês ficarem antenados à nossa programação e a todo o nosso conteúdo. Lembrando que nessa sexta-feira ainda tem programação na Connect Brasil TV SP. A partir das 3 da tarde temos o programa Talkboard, apresentado pelo Gabriel Cunha. E às 10 da noite temos o programa Cristão Mil Grau, com a apresentação do Nabote. Então convido você a se ligar na programação da Connect Brasil TV, porque a Connect se liga em você. Desejando a todos vocês uma excelente tarde, um ótimo final de semana e segunda-feira estamos de volta com o nosso Connect Sport. Tchau, tchau!